Vamos tomar um cafezinho comigo enquanto falamos sobre o conto Luís Soares, do Machado de Assis, que está presente nos Contos Fluminenses. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar sobre este conto incrível que eu amei ler. É o segundo conto do livro Contos Fluminenses do Machado de Assis. Miss Dollar já está aqui no canal, já fiz resenha dele e agora eu tive a oportunidade de ler Luís Soares e se tornou meu conto favorito até o momento deste livro. Este conto ele foi lançado em 1869 no Jornal das Famílias, que era um periódico feminino. Eu encontrei o conto na hemeroteca digital, vou colocar aqui a capa do jornal e o conto. Machado ele publicava seus contos usando o pseudônimo JJ. Este conto ele é muito bom, ele é divertido, ele é engraçado. Temos um narrador aqui que julga o nosso personagem Luís Soares o tempo todo, o que torna o conto ainda mais divertido. Eu vou contar toda a história aqui, vou omitir alguns detalhes, algumas partes engraçadas para não estragar sua experiência de leitura, mas eu vou contar do começo ao fim até o desfecho. Então eu recomendo que você leia o conto antes de assistir a resenha, ou se você não se importa com spoilers, fique aí, leia o conto e depois me conte o que você achou de toda a história. E antes de começarmos a falar, se inscreva no canal, curta o vídeo, vou deixar o link deste livro aqui embaixo. Se você comprar o livro por meio do meu link da Amazon, você não vai pagar nada mais, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão por estar divulgando o link da Amazon. Eu li este conto bem devagar. Semana passada foi uma semana um pouco corrida, então eu não consegui sentar e ler, então eu li capítulo por capítulo a cada dia, conforme a semana foi passando. É um conto que tem 6 capítulos. Ele não é muito grande. Aqui neste livro ele começa na página 42 e vai até a 66, então são 24 páginas. E hoje eu terminei de ler ele de manhã, eu li os 3 últimos capítulos e eu gostaria muito de ter lido ele numa sentada, sabe, num dia ou 2, porque a experiência seria ainda melhor. Porque como eu fiquei alguns dias sem ler, eu tive que voltar, reler algumas partes aqui para eu me lembrar da história. E é muito divertido, é muito gostoso. Eu fiz várias anotações aqui e vou conversar com vocês a respeito deste conto. Luís Soares, ele é um homem rico que esbanja sua fortuna. Ele é herdeiro, então ele nunca trabalhou, ele não gosta de trabalhar, nem quer trabalhar. E ele troca o dia pela noite, ele dorme de dia para poder sair à noite para suas festas, para curtir e para gandaia, né? Gastar a sua fortuna. Porém, ele achava que o dinheiro dele era eterno, só que não. Chega um momento em que ele vai à falência, então toda a fortuna dele se foi. E Luís Soares, ele entra em desespero por causa disso. Ele tem um amigo que é o Pires, com quem ele desabafa, né? Conta o que aconteceu, fala que estava sem nenhum dinheiro e o Pires tem a brilhante ideia de Luís Soares procurar seu tio. Esse amigo diz o seguinte para Luís Soares: vá à casa de teu tio, angaria-lhe a estima, dize que estás arrependido da vida passada, aceita um emprego, enfim, vê se te constitui seu herdeiro universal. Esse tio do Luís Soares, ele é rico. E Luís Soares, ele não gosta muito de se envolver com a família. Ele não tem muita paciência para isso. E ele sabia que ele não faria parte da herança do tio, mas ele não precisava se preocupar porque ele é rico. Agora ele viu que ele precisava da herança do tio. Então, volta o cão arrependido
com suas orelhas abaixadas, o rabinho entre as patas, vai até o tio com a maior cara lavada, dizer que sentia saudades, que queria estar perto da família de novo e que ele estava pronto até para trabalhar, arranjar um emprego, porque o tio ele tem muitos contatos e ele sabia que o tio poderia arranjar um emprego bom para ele no parlamento, na Câmara dos Deputados, naquela parte lá de políticas. Então, apesar de ele não querer o emprego, ele sabia que o tio uma hora iria movê-lo a fazer isso e ele teria que aceitar. E agora que ele está precisando de dinheiro, então seria algo bom também, apesar dele não querer trabalhar. E esse tio, ele vive na companhia de uma parenta, que já é uma senhora velha, e a sua sobrinha Adelaide, que é uma moça de 24 anos, que o pai faleceu, e o tio cuida dela até ela se casar, e ela herdou do pai 30 contos de réis. E ela era apaixonada por Luís Soares. Só que Luís Soares, ele nunca quis se casar, e Adelaide, ela fica sabendo o que ele disse a respeito dela quando alguém sugeriu que os dois se casassem. Ele diz o seguinte a respeito da coitada da menina: quem tem a minha fortuna não se casa, mas se casa é sempre com quem tenha mais. Os bens de Adelaide são a quinta parte dos meus. Para ela é negócio da China, para mim é um mau agouro. A Adelaide, ela tem essa herança de 30 contos de réis e Luís Soares, ele gastaria esse dinheiro em um ano. Então, para ele, era um centavo que ele encontrar na rua. Só que o tio percebe que a moça, ela tinha algum sentimento pelo Luís Soares e sugere para ele: por que você não se casa com a sua prima? E Luís Soares, ele não diz que sim, nem diz que não, diz que vai pensar. Ele tem medo de falar não e o tio já cortar ele da herança, o tio se ofender. Então ele diz que vai pensar porque ele não ama a prima. Aí o tio diz: não, mas casamento não se trata de amor, isso vai se construindo com o tempo. E o Luís Soares diz que vai pensar. Gente, se a minha iluminação estiver mudando, eu peço desculpas. É que eu tenho uma porta aqui e eu não tenho cortina nessa porta. E o sol tá de brincadeira comigo, porque ele se esconde atrás das nuvens e aparece de novo. Se esconde e aparece. Então a iluminação aqui vai ficar trocando de cor. Eu peço desculpas por isso. Adelaide fica sabendo que o tio fez essa proposta de casamento para ela. Ela não gosta nem um pouco. E ela começa a tratar o Luís Soares com frieza, porque a partir do momento que o Luís Soares voltou para debaixo das asas do tio, ele faz visitas quase diárias na casa do tio. O tio já arranjou emprego para ele, então ele está trabalhando e no tempo livre ele passa lá para ver o tio, para conversar e tal. E toda vez que ele vai lá, a Adelaide trata ele com frieza. Até que um determinado dia, chega à casa do Major, o tio do Soares, um amigo do pai da Adelaide, que é amigo do tio também. Ele se chama Anselmo, ele é um fazendeiro muito rico e ele tem a Adelaide como uma filha, ele tem muita estima por ela. E ele chega nessa casa e o santo dele já não bate com o de Luís Soares, ele não vai muito com a cara do sobrinho do Major. E ele chega com uma notícia de que ele tem uma carta que o pai da Adelaide deixou para ele ler 10 anos após a morte dele, e está completando naquele dia 10 anos que o amigo dele tinha falecido. Ele chega até a Adelaide para ler essa carta para ela. E é sério, assim, é muito bom eu ter nascido nessa época. Eu não queria ser mulher naquela época. Olha a carta que o pai dela deixou para ela. Anselmo explica isso aqui primeiro, ó. Antes de morrer, o meu querido amigo entregou-me uma parte da sua fortuna. Quero dizer, a maior parte, porque a menina recebeu apenas 30 contos. Eu recebi dele 300 contos que guardei até hoje intactos e que devo restituir segundo as indicações desta carta. Então já dá para você perceber
que regras são essas que o pai colocou, né? É meio óbvio. O pai fala assim na carta: se nessa época a minha filha Adelaide for viva e casada, entregue-lhe a fortuna. Se não estiver casada, entrega-lhe também, mas com uma condição: é que se case com o sobrinho Luís Soares, filho de minha irmã Luísa. Quero-lhe muito e, apesar de ser rico, desejo que entre na posse da fortuna com minha filha. No caso em que esta se recuse esta condição, fica tu com a fortuna toda. Ou seja, o pai prefere dar o dinheiro para um amigo a dar o dinheiro para a filha, se a filha não quiser casar com quem ele quer que ela se case. Enfim, é um absurdo atrás de absurdo. O século XIX. Nessa hora, enquanto a carta estava sendo lida e assim que ela termina de ler, assim que o Anselmo termina de ler ela, a Soares ele tinha os olhos em Adelaide e esta tinha-os no chão. Imagina a humilhação para essa moça. Nisso, Adelaide vai embora, ela sai da sala, o Anselmo ele sai também e fica o tio e o Luís na sala. E o tio fala o seguinte: Luís, és o homem mais feliz do mundo. Aí ele: parece-lhe, meu tio, disse o moço procurando disfarçar a sua alegria. Tens uma moça que te ama loucamente. De repente cai-lhe nas mãos uma fortuna inesperada. E essa fortuna só pode havê-la com a condição de se casar contigo. Até os mortos trabalham a teu favor. Aí o cara de pau responde o seguinte: afirmo-lhe, meu tio, que a fortuna não pesa nada nestes casos. E se eu assentar em casar com a prima, será por outro motivo. Ele não tem nem vergonha na cara. E quando esse Anselmo chega no conto, eu jurava que ele iria dizer para Adelaide que ele ia colocar ela no seu testamento, que ele ia deixar a fortuna dele para ela, já que ele gosta muito dela. Mas não, ele chega com essa bomba em cima da coitada. O plano de Luís Soares estava feito. Tratava-se de abater as armas pouco a pouco, simulando-se vencido diante da influência de Adelaide. A circunstância da riqueza tornava necessária toda a discrição. A transição devia ser lenta. Cumpria ser diplomata. Ou seja, ele arquiteta um plano para conquistar Adelaide, fazer ela aceitar se casar com ele. Antevendo uma felicidade que era certa para ele, Soares começou o assédio da praça. Aliás, praça rendida. Já o rapaz procurava os olhos da prima, já os encontrava, já lhes pedia aquilo que recusara até então, o amor da moça. Quando, à mesa, as suas mãos se encontravam, Soares tinha cuidado de demorar o contato. E se a moça retirava sua mão, o rapaz nem por isso desanimava. Quando se encontrava sós com ela, não fugia como outrora. Antes lhe dirigia alguma palavra, a que Adelaide respondia com fria polidez. Porque antes dele saber que ela ia herdar esse dinheiro, sempre que os dois ficavam sozinhos numa sala, ele era o primeiro a ir embora e deixava ela lá. Aí agora ele fica lá todo galante, tentando conquistar a prima. E toda vez que ela banca a difícil, ele fala assim, ela quer vender o peixe caro. Ai, que homem safado esse. Chega uma hora que os dois conversam, finalmente ela fala para ele que a influência dela acabou de abatê-lo. Aí ela diz o seguinte: abatê-lo? Não compreendo. A que influência alude? Aí ele diz: a influência da sua beleza, do seu amor. Sinto-me hoje tão apaixonado que era capaz de cometer um crime. Que crime? Não é um crime tirar a própria vida? De que me serviria a vida sem o seu amor?
Vamos, fale. A moça olhou para ele durante alguns instantes sem dizer palavra. O rapaz ajoelhou-se. Ou seja a morte, ou seja a felicidade, disse ele. Quero recebê-la de joelhos. Adelaide sorriu e soltou lentamente estas palavras. 300 contos é muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Maravilhosa a nossa querida Adelaide. Neste momento temos toda uma ironia e um julgamento bem grande do narrador. Ele fala o seguinte: durante alguns minutos conservou-se na mesma posição, no caso de Soares, porque ele continua ajoelhado, com os olhos fitos na moça que se afastava lentamente. O rapaz dobrava-se ao peso da humilhação. Não previra tão cruel desforra da parte de Adelaide. Nenhuma palavra de ódio, nenhum indício de raiva, apenas um calmo desdém, um desprezo tranquilo e soberano. Soares sofrera muito quando perdeu a fortuna, mas agora que o seu orgulho foi humilhado, a sua dor foi infinitamente maior. Pobre rapaz. Achei maravilhoso esse pobre rapaz. E não é a única vez que o narrador dá uma julgada no Luís Soares. Chega um ponto que a Adelaide se cansa. Ela chega até o tio, fala pro tio que não vai se casar com o primo, ela não quer, ela entrega a fortuna pro Anselmo, ela não vai se casar. E o tio pergunta se ela ama outro, ela diz que não. E ela conta o que aconteceu quando ela gostava dele, como o sobrinho, né, o primo dela, agiu. E nessa hora o tio percebe que assim, esse tio sempre teve um pé atrás com o Luís Soares. Ele não acreditou totalmente que o rapaz veio arrependido. Então, quando ela conta tudo o que aconteceu, ele percebe que o Luís Soares realmente é um mau caráter. E Anselmo, numa dessas visitas, né, ele conversa com a Adelaide, ela conta para ele também tudo o que aconteceu e que ela não quer o dinheiro, que é para ele ficar com o dinheiro. E o Anselmo, ele era muito perspicaz, de modo que, apesar da aparência de vítima com que Soares lhe aparecera, compreendeu ele que Adelaide tinha razão. Então, observando Soares, ele viu que a filha, né, do amigo dele não estava exagerando. E chega uma hora que o Anselmo chega, tá lá a família toda reunida, e fala: gente, eu vou embora e eu tô querendo fazer uma viagem para a Europa, vocês não querem ir também? Vamos passear lá agora que a Adelaide é uma mulher rica, ela vai querer, né, conhecer os países europeus. E a Adelaide disse: rica? Aí Anselmo fala assim, ó: que me importa a minha fantasia de um generoso amigo? O dinheiro é desta menina, sua legítima herdeira, e não meu, que aliás tenho bastante. Então ele entrega a fortuna para Adelaide, mesmo ela não querendo se casar, mesmo sendo a vontade do pai dela que o dinheiro ficasse com o Anselmo. Ele entrega para ela. Eles vão para a Europa, né? Eles planejam a viagem e o Luís Soares tem certeza de que ele vai ser convidado. Mas ele não vai. Soares procurou ainda ver se alcançava seguir com a família. Era simples cobiça na fortuna do tio, desejo de ver novas terras ou um impulso de vingança contra a prima? Era tudo isso, talvez. E a família partiu sem ele. Ele ficou, o tio disse para ele que o deixaria recomendado ao ministro, então ele estaria com um emprego garantido, mas não levaram ele. Abandonado, pobre, tendo por única perspectiva o trabalho diário, sem esperanças no futuro e, além do mais, humilhado e ferido em seu amor próprio, Soares tomou a triste resolução dos cobardes. Um dia de noite, o criado ouviu no quarto dele um tiro. Correu, achou um cadáver. Então, a vida do Soares estava tão difícil, tadinho. Tão humilhado, falido, tendo que trabalhar. Imagina, gente, esse homem tendo que trabalhar. Ele não aguentou e tirou a própria vida. E assim termina a história
do Luís Soares. Eu amei, gente, maravilhosa, amei. Por um momento, antes de descobrir que a Adelaide ela iria recusar o primo, eu achei que ela fosse se casar com ele e que teria um final assim feliz, Luís Soares ia se arrepender e tal. Eu achei que iria por esse caminho. Ou se ele não se arrependesse, ela ia sofrer até na mão dele. E tendo essa visão, né, de que ela iria se casar e ele iria usar a fortuna dela e ela ia ser infeliz nesse casamento, me passou muita sensação de que parecia a história da Margarida e do Mendonça, de Miss Dollar. E Miss Dollar, a Margarida, ela se casou com um homem que se casou por interesse na fortuna dela. Ele gastava o dinheiro dela, só que ele acaba falecendo e ela fica viúva. E por conta disso ela não confia mais nas pessoas que se aproximam dela. Então me passava a sensação de que se ela se casasse com o Luís Soares, que ele morresse e ela ficasse com a fortuna dela, pelo menos para ela. Mas é muito bom, eu amei ler este conto. Não vejo a hora de ler, o próximo é A Mulher de Preto. Vou deixar aqui embaixo a playlist das minhas leituras em ordem cronológica do Machado de Assis. Convido você também a fazer esta leitura. Miss Dollar está aqui embaixo também. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí se você já leu este conto, se você se divertiu, como eu me diverti. Quais foram suas partes favoritas? Se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.